grande satisfação de receber para uma entrevista o executivo Adalci Clay de Alencar. Adalci Clay tem um mestrado em planejamento de marketing e finanças. Ele tem um curso de graduação e pós-graduação em administração de empresas. Ele é fluente no inglês e empreendeu a sua carreira em duas grandes organizações nacionais. A Ambev, onde fez a sua carreira na área comercial e marketing, e mais recentemente, nos últimos 8 anos, ele trabalhou para o grupo Simões Coca-Cola. Ele foi premiado no último ano como um dos melhores vendedores da organização do Brasil. Com isso, ganhou um prêmio para uma visita à sede mundial da Coca-Cola em Atlanta, nos Estados Unidos. Ele tem um vasto conhecimento do mercado de bebidas, portanto, é um profissional que, a partir de agora, estará no mercado de trabalho em busca de uma nova recolocação. Portanto, se você necessitar de um executivo experiente, maduro e também com domínio da área em que atua, eu sugiro que você o convoque para uma reunião. Muito bem-vindo, Adalci Clay, ao Clube do Gutenberg. Obrigado, Gutenberg. Quero agradecer aí o convite. É um prazer estar aqui para a gente poder contar um pouquinho da nossa história e compartilhar com os amigos aquilo que eu posso oferecer para a próxima organização que quiser contratar o meu trabalho, o meu serviço, que eu tenho certeza que eu tenho muito a oferecer. Bom, convém salientar que o Adalci Clay é um elemento que conhece profundamente a região do Nordeste, do norte do país. Ele tinha sob o seu comando uma grande equipe de profissionais da área comercial e também tinha sob a sua responsabilidade um volume de vendas excepcional, 100 milhões de reais por mês, o que significa 1 bilhão e 200 milhões por ano. Isto é uma tarefa gigantesca, em especial quando se considera que a região da Amazônia, a região norte, é uma região extremamente extensa, onde requer inúmeras horas de viagens de avião, além de um esquema de distribuição extremamente bem sincronizado, de tal forma a reduzir custos e entregar o produto de acordo com a necessidade dos seus clientes. É o meu prazer, portanto, Adalci Clay, lhe receber aqui. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores sobre a sua carreira nesta área comercial em duas grandes empresas. É importante dizer que eu escalonei todos os níveis, né, possíveis, da base até o topo, né, dentro de posições em uma carreira comercial. Eu fui vendedor, comecei como vendedor na Ambev, fui supervisor comercial, construí um grande time. Tem um fato interessante que eu posso contar, é que na Ambev você tem por característica as mesas terem um nome. Então o nome da minha equipe era Trovão. Mas até eu chegar lá, a grande piada que contava lá, que fazia tempo que a equipe Trovão soltava um raio. A gente não estava com dificuldade em entregar os indicadores, em performar positivamente nos KPIs, e foi um trabalho de construção junto com o time, onde me ajudou a desenvolver também, foi a minha primeira experiência com liderança de pessoas, e é um fato que como é gostoso quando você colhe os frutos e tem as pessoas ao seu lado, todo mundo engajado, todo mundo olhando para o mesmo lado, todo mundo puxando a corda com a mesma força e intensidade para que um não tenha que ficar sobrecarregado. Então acho que isso foi fantástico. Em 6 meses eu fui promovido. Eu fui cuidar da parte de refrigerante de toda a região norte. Depois fui promovido novamente e fui cuidar de 2 estados, né, o oeste do Pará e o Amazonas, desenvolvendo com as marcas, né, conhecidas no mercado nacional de bebidas alcoólicas, a Brahma, Skol, Antártica.
E depois fui reposicionado para ser um regional, um gerente comercial regional, né? E durante os 5 anos foram intensos no sentido de aprendizado, de evolução, porque eu tive a oportunidade de receber desafios importantes e pesados, né? Que a companhia contava muito com o meu compromisso de entregar aquilo que ela tinha como expectativa, e fui agraciado 3 vezes com bônus, né? E o que reflete, logicamente, que tanto eu como a companhia estávamos satisfeitos. A companhia me dando a oportunidade para eu me desenvolver e ela recebendo em troca, né, o que ela mais espera, que são resultados qualitativos e quantitativos, que eu acho que é importante marcar uma carreira. Eu vejo deveras exemplo que as pessoas dizem assim, não, você fez um pico e caiu. É porque às vezes nós achamos que fazer de qualquer jeito não precisa estudar. Pode ser qualquer um. O que se espera de uma pessoa que faz de qualquer jeito? Qualquer resultado, seja ruim, seja bom. Mas quando você quer fazer direito de forma consistente, com início, meio e fim, trazendo todos, né, alinhados com o objetivo, você não vê as flutuações que elas não deixam o teu chefe, a tua organização temerosa, se você de verdade está fazendo o negócio de maneira consistente e sustentável. É tudo que um negócio precisa, é tudo que um empresário precisa. Não, e é interessante também, só aqui uma pequena interrupção, para falar para os nossos espectadores, é bem verdade que hoje todos nós brasileiros conhecemos o poder deste grupo dirigido pelo grande executivo Paulo Lemann. Um grupo sério, um grupo forte, poderoso, rico, e um grupo que, para você sobreviver na hierarquia da organização, você tem que ser muito bom, muito capaz. É sabido que o grupo dirigido pelo grande executivo Paulo Lemann não aceita em suas fileiras profissionais medíocres. Então você, na verdade, é um grande vencedor e tenho certeza que você poderá, com grande facilidade, levar para outra organização esse poder de fogo que você tem e que conquistou no grupo Ambev no Brasil. Que foi o que aconteceu na experiência que eu tive ao longo desses quase 8 anos e meio na Coca-Cola. Me posicionei como trainee para início na organização, mas um trainee ligado ao diretor. E foi uma experiência muito interessante que eu brincava, que eu dizia que eu estava sendo pago para aprender, porque eu estava posicionado de forma estratégica, com grande visibilidade na organização, tinha acesso a informações privilegiadas, né? Tudo que a organização tinha como aspiração de conquistar, de adquirir, de competência, e o trainee ele tem essa oportunidade, rodar toda a organização, conversar com as pessoas, enxergar as oportunidades, mapeá-las e traçar planos de ações que podem ou não ser adotados pela companhia. Nisso eu tive uma feliz experiência. Eu desenvolvi uma cadeia de 19 distribuidores ao longo do Norte. Você muito bem pontuou que a região Norte ela tem uma peculiaridade da dificuldade logística. A gente costuma dizer que o grupo empresarial que domina a logística no Norte domina a logística em qualquer parte do planeta. Porque nós estamos falando de uma região continental, com modais de transporte basicamente hidroviário, rodoviário muito pequeno, e você tem um lead time muito complicado, e se você não tiver expertises, um bom planejamento e um alinhamento entre as áreas, você vai tornar o seu negócio extremamente oneroso. Desperdícios vão acontecer, né, ao longo do processo, o que vai impactar na perda de rentabilidade do negócio. Para fazer aí fazer um gancho aí nessa sua exposição, você como executivo que trabalhou predominantemente no Norte e Nordeste do Brasil, e com toda certeza é
um terreno árido, muito difícil, muito complicado de se trabalhar, por inúmeras razões. Quais foram os principais problemas que você encontrou como um executivo dirigindo um negócio tão grande numa região que, de certa forma, poderíamos até dizer, ela é inóspita para nós que somos aqui do sul do país? Verdade, talvez a região norte seja das regiões mais, vamos dizer assim, que gera curiosidade, que tem uma marca que é a Amazônia, que é conhecida mundialmente, mas é extremamente difícil de se operar. É importante o que você coloca, para colocar aos amigos que de repente têm a curiosidade ou têm o anseio de trabalhar na região também, que o primeiro ponto que você tem que ter muita atenção são com as pessoas. É bem verdade que quando a gente sai do eixo sul-sudeste, a parte de escolarização ela precariza. E isso vem se corrigindo ao longo do tempo, é bem verdade, mas ainda quando a gente compara com as regiões mais desenvolvidas, ela ainda apresenta grandes oportunidades de melhoria. Isso é um fato. E você tem que ter noção disso, porque você vai ter que se preparar para poder trazer esses colaboradores, que às vezes têm uma formação abaixo daquilo que era necessário, competências menores, necessárias para desenvolver a tarefa. Então, você como gestor, você como líder do time, tem que ter clareza que precisa colaborar, ter um tempo diferente para desenvolver, para você não frustrar o seu time e muitas vezes quebrar a engrenagem. Porque o grande segredo de um líder é você entender as diferenças, correto? Se você roda a 100 por hora e você tem um colaborador que é importante, mas roda a 40 por hora, se você for querer botar ele na velocidade da tua catraca, alguns dentes dessa catraca vão se perder. E às vezes, para você preservar o colaborador, você tem que reduzir a sua velocidade para trazê-lo. Porque daqui a pouco é bem capaz que ele, adquirindo as competências com o amadurecimento, ele vai estar andando a sua velocidade e você trouxe ganho para dentro da organização. Senão você vai incorrer que sempre o que eu costumo dizer, o gestor que ele não tem essa visão, ele acaba incorrendo muito turnover. O turnover é extremamente oneroso para o negócio, você perde conhecimento, você gera custos adicionais com recolocação, recrutamento, seleção, treinamento. Isso é importante. Então, ponto A, eu coloco isso como fundamental se eu fosse tomar hoje a decisão, se eu estiver assumindo um desafio de tocar a região, seria importante você olhar de uma maneira cuidadosa, né? Esse é um aprendizado extremamente importante, isso que você está nos passando agora. Você tem outros ensinamentos que você possa transmitir para os nossos telespectadores sobre como gerenciar, como operacionalizar uma operação comercial no Amazonas ou na zona norte do país, porque ela é muito abrangente? Com certeza. Você imagina que você tem que olhar um outro ponto muito importante, comunicação. Fundamental. Veja, quando você tem uma região que a internet funciona muito bem, que você tem a velocidade, que você consegue fazer um conference call sem problemas de transmissão, se você consegue fazer um interview através de ferramentas que nós temos hoje de comunicação visual, Skype, FaceTime, né? Você precisa de uma internet que funcione. Então, eu como gestor, imagina você ter ali 6, 7 liderados diretamente, gerente como eu tinha, você ter 20 supervisores. Como é que eu garanto que esse povo, na hora que eu não estiver junto com eles, que vão fazer exatamente aquilo que a gente combinou? Aí é que vai o cuidado de você ter acompanhamentos, né? Uma presença que ela não é física, mas ela tem que ser virtual, então você tem que estar toda hora buscando informação, checando se aquilo que está sendo passado, se a condução está em linha com aquilo que foi combinado. Então é muito importante que as pessoas se sintam aproximadas, não que seja fisicamente complicado, mas você não pode simplesmente, na hora que ela está te ligando, na hora que ela está buscando, que ela passou um e-mail para você, seja solícito, tente servir. Se eu fosse dar uma dica agora daquilo que eu acho que foi fundamental, que me ajudou bastante, uma característica que é fundamental para lá,
servir. Sirva as pessoas, sirva seus liderados, ajude-os, né? Porque a cobrança ela já está inerente ao cargo, né? Quando você diz que tem um chefe, você já sabe que tem uma coisa ali que vai vir cobrar. É uma parte fácil do negócio, não é? Mas qual é complicado para mim? Ajudar. Eu acho que aí é que você ganha seu time. Eu vinha falando que como é que se constrói resultado de forma consistente. Como é que você ganha o time? Liderar pelo exemplo, mais do que falar. O seu colaborador vê, olha, eu estou dizendo isso aqui que parece que é fácil falando. Faça isso, faça aquilo, desenhe dessa forma. Mas é muito bom quando o colaborador estiver lá na mesa, quando ele estiver no campo. E aí eu vou dar uma característica que eu acho que é fundamental. A oportunidade que eu tinha para estar desenvolvendo, como eu tinha para estar desenvolvendo meus colaboradores, meus liderados, era pelo exemplo. Então você ter ali o líder, está mostrando como é que faz, que é possível, você deixa exatamente numa linha de... Você quebra algumas barreiras, às vezes até psicológicas, depois isso não é possível. É possível sim. Meu chefe está fazendo, eu também vou fazer. E você fortalece a corrente, você desenvolve. Porque o que eu acho que é fundamental, e eu posso dizer que eu acho que a organização, por onde eu passei, eu posso dizer claramente que eu deixei o legado das pessoas darem continuidade ao processo. O processo não estava embutido no Adalci Clay. O processo estava embutido nas pessoas que foram se apropriando, aprendendo, se desenvolvendo e garantindo um jeito. Então, tanto é que por onde eu passei, as coisas desenvolveram. A cadeia virou um processo grande e hoje nós temos 19. Para você ter uma ideia, era um piloto que em 2009 era um anseio da organização de 3 anos de plantar. A gente plantou no primeiro ano, deu 2 milhões de reais de save no negócio. Depois nós trouxemos uma outra competência para a organização, plantar televendas. Um grande paradigma. Acho que você pouco ouviu por aí falar vender Coca-Cola pelo telefone. Todo o Brasil fez e não deu muito certo. A gente conseguiu fazer e deu certo. O que a gente fez de diferente? Logicamente que a gente observou o que as outras operações faziam. E teve uma coisa que foi fundamental. O vendedor, veja, o negócio de bebida é um negócio de 120, 130 anos. A Coca-Cola criou isso há 130 anos atrás. Não é uma indústria nova. Tem muita inovação, mas não é uma indústria nova. Basicamente, você precisa de algum representante, alguém que vá lá, que te ofereça, que fale o portfólio que tem, porque hoje nós temos mais de 300 opções, falando de Coca-Cola, na parte de carbonatado, tem a linha de não carbonatado. Às vezes você tem uma carta de oferecimento, de pedidos, que chegam a 600, 700 SKUs. Então imagina você, eu tenho que olhar para você, tenho que te oferecer isso, e tem que sair ali com sucesso de venda. Se eu não tiver um direcionamento claro da estratégia que converse com você, é muito provável que eu saia com sucesso. E uma das coisas que era temeroso, poxa, a gente vai perder receita com isso, porque o cliente vai se sentir menosprezado, Coca-Cola pelo telefone, eu tenho um vendedor, a equipe de venda vai jogar contra, como é que a gente mapeia e contorna isso e torna isso vencedor, sendo que eu tinha todo um histórico dizendo contra. O presidente da companhia não confiava no projeto. E aí foi que a gente conseguiu 2 sacadas que foram fundamentais. Primeiro, nós trouxemos um profissional que trabalhou no Grupo Pão de Açúcar, inclusive, que tinha plantado televenda lá, muito gabaritado, de São Paulo. Foi para lá para nos ajudar, porque nós não tínhamos essa competência. Porque às vezes, Gutenberg, falta humildade. Eu aprendi que saber e não fazer é igual a não saber. Mas às vezes, pedir para aprender, e às vezes você tem as pessoas, muitas vezes, dispostas a te ensinar, mas você não tem humildade para quer dizer que não sabe. À luz de todas essas suas experiências, é bem verdade que nós podíamos ficar por horas conversando sobre a sua experiência, que eu sei que ela é muito rica, e eu deixei você se alongar até para que você que está nos vendo possa avaliar a competência, a capacidade de trabalho, a liderança, né, pelo exemplo, a humildade para buscar novos caminhos, para buscar novos aprendizados, etc. Agora que você está deixando o Grupo Simões um grupo ético, um grupo sério, um grupo dirigido por executivos competentes, repito, e você vai ao mercado de trabalho. O que você vai buscar no mercado de trabalho atualmente, após o seu afastamento desse grupo que teve de passar por um processo de reestruturação e a sua posição foi
foi extinta, né? E o seu diretor principal assumiu, vamos dizer, o seu trabalho. É importante dizer que por tudo isso, enquanto líder comercial, eu recebi um grande desafio quando fui cuidar de Rondoniac. Vou dar um exemplo, não sei se você lembra, mas 2013, 2014, a região de Rondoniac sofreu as maiores alagações da história. Maior desastre natural da história dos estados. Eu estava chegando à região. Eu perdi 30% dos clientes que ficaram alagados. Não tinha o que fazer. Uma operação que vinha há 3 anos dando prejuízo. Eu entreguei essa operação dando 8 milhões de EBITDA. O que eu estou buscando dentro daquilo que eu construí, que eu posso devolver, é um desafio que aquele contratante queira alguém dinâmico, com ambição, proativo, agregador, né, que não teme, né, que muitos dizem lá na companhia que eu era muito destemido, muito corajoso, mas é porque eu acho que tudo é possível. Como um filho de um cearense. De um cearense. Você não poderia deixar de ser, vamos dizer, um sujeito corajoso, ambicioso e com a capacidade de trabalho tremenda. De transformar problemas em oportunidades. É isso mesmo. Muito bom. Se a sua empresa, portanto, estiver procurando um executivo da área comercial, com também experiência no planejamento de marketing, eu sugiro que você me contate ou que você aborde o Alencar de forma direta. Eu acredito que ele pode dar uma contribuição muito grande à sua empresa. Quero frisar que o Adalci Clay tem disponibilidade para fixar residência em qualquer parte do país, no Nordeste, no Norte e no Sul do país também, onde ele tem raízes. Consequentemente, tudo isso facilitará a sua mobilidade de uma região para outra. É bem verdade que ele domina a região Norte e Nordeste como ninguém. Eu acho que ele conhece cada ponto de venda, cada centro de distribuição, cada supermercado naquela região. Portanto, ele pode ser uma pessoa muito especial para dirigir a sua equipe de vendas e marketing. Agora, eu quero dizer para você, se você estiver nos vendo pela primeira vez, que a Gutenberg Consultores é uma empresa especializada nas áreas de outplacement, nas áreas de career counseling, na área de palestras em organizações e também na área de planejamento de pré-aposentadoria. Como sempre digo, nós não somos a maior empresa de outplacement do país, não temos essa pretensão, não queremos ser também. Mas como eu sempre digo, vou repetir, quem não é a maior tem de ter a obrigação de ser a melhor. E eu considero a minha empresa uma das melhores empresas nessa área do país. Quero agora pedir para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, onde você vai encontrar os meus artigos, onde você vai encontrar os clipes, as entrevistas, Minuto de Ouro, Moral da História, entre tantos outros trabalhos. E, se você desejar, me envie um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. E vou repetir, se você tiver interesse em conhecer pessoalmente o Adalci Clay de Alencar, você pode fazer pelo meu intermédio. Mande-me um e-mail ou faça um telefonema pedindo para conversar comigo a seu respeito e eu farei a ponte entre a sua organização, você e o Adalci Clay. Acredito que ele trará para a sua organização uma grande contribuição. Eu agora quero agradecer a você, Adalci Clay, pela sua entrevista. Quero lhe desejar muito sucesso e eu tenho certeza que você não vai esquentar a cadeira aqui nos meus escritórios em função da sua formação acadêmica, da sua exposição internacional e também em função de sua experiência de trabalho em 2 grandes organizações, a Ambev e também o Grupo Simões. Como eu disse, um grupo ético, sério e que merece o respeito de todos nós brasileiros. Eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua consideração e eu espero revê-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!